Olá pessoal, meu nome é Gustavo e na aula de hoje iremos estudar sobre a origem da vida. Ao longo da história surgiram várias teorias sobre a origem da vida e na aula de hoje iremos conhecer algumas dessas teorias. Aristóteles, um filósofo grego, criou a teoria da abiogênese. Essa teoria afirmava que as espécies surgem por geração espontânea, ou seja, do nada. Até meados do século XIX, acreditava-se que os seres podiam surgir espontaneamente da matéria não viva, ou seja, eles acreditavam que se a gente colocasse uma pedra em um canto e deixasse essa pedra por alguns dias ali parada, iria surgir um outro animal dessa pedra. Hoje sabe-se que um ser vivo surge somente através da reprodução, e essa teoria é que um ser só surge através de outro pré-existente é a teoria da biogênese. Os cientistas Helmont, Needham, Aristóteles, Isaac Newton e René Descartes eram defensores da teoria da abiogênese, enquanto Red, Gilbert, Spallanzani e Louis Pasteur eram críticos, eles não acreditavam na teoria da abiogênese. Helmont, um defensor da teoria da biogênese, acreditava que se colocasse num canto sossegado e pouco iluminado camisa suja, sobre elas espalhassem grãos de trigo e queijo, o resultado será que em 21 dias surgirão ratos. Francisco Red foi um dos primeiros a empregar o método experimental na tentativa de derrubar a teoria da abiogênese, porque ele não acreditava nessa teoria. Ele acreditava na teoria da biogênese, onde um ser só podia se originar através de outro pré-existente. E uma das principais evidências da abiogênese era o aparecimento espontâneo de vermes em carnes podres. Esse foi um experimento bem famoso de Francisco Red, onde ele pegou 4 frascos. Em todos esses frascos ele colocou o mesmo material dentro, que era carne em decomposição. Só que em 2 deles ele colocou um material próximo de um pano bem juntinho que as moças não conseguiam passar, não conseguiam chegar na carne. E nos outros 2 era aberto, era livre, as moscas podiam entrar e sair quando quiser. O que aconteceu? Que depois de um tempo, os frascos que estavam fechados, não surgiu nenhuma larva. Já os frascos que estavam abertos, onde as moscas puderam pousar, começou a surgir larvas. Aí então foi o primeiro passo dele para derrubar a teoria da abiogênese. Com John Needham, a hipótese da geração espontânea ganha um novo impulso. Ele colocou caldo nutritivo em diversos frascos, fervendo-os por 30 minutos e tampou os frascos com rolhas. Depois de alguns dias, os caldos estavam repletos de micróbios. Argumentou então que os seres presentes nos caldos surgiam por geração espontânea. Eis que a história sobre a origem da vida ganha novos capítulos devido ao seguinte experimento de Lázaro Spallanzani. O experimento de Spallanzani foi o seguinte: ele pegou 2 frascos iguais, colocou a mesma quantidade de suco nutritivo em ambos os frascos, só que em um frasco ele colocou uma rolha e no outro ele deixou exposto. Levou esses 2 frascos ao fogo e deixou esse suco nutritivo ferver por alguns minutos. Depois de fervido, ele retirou esses 2 frascos, deixou em uma temperatura ambiente e deixou ali exposto por alguns dias. Depois de alguns dias, o frasco que estava com rolha continuava com o mesmo teor e concentração do suco nutritivo. Já o frasco que estava sem rolha e exposto começou a surgir micróbios em sua composição. Daí, pessoal, começou o embate entre Needham e Spallanzani, onde Needham defendia a hipótese de Aristóteles, que a vida surgia do nada, era geração espontânea, e Spallanzani defendia que a vida só podia existir de um ser pré-existente, ou seja, para surgir um determinado espécie de ser vivo, antes tem que já ter existido outro da mesma
espécie, né? E essa teoria ficou conhecida como a teoria da biogênese. Então, Spallanzani defendia a teoria da biogênese e Needham defendia a teoria da abiogênese. Louis Pasteur, ele entrou nesse embate dos dois cientistas aí, falando o seguinte: eu tenho uma ideia que não vai contrariar nenhum de vocês dois e vai provar o que eu penso, né? Que ele tinha uma ideia formada. Então ele resolveu utilizar uns frascos chamados pescoço de cisne. E a gente já vai ver o experimento logo na frente. Ele resolveu pegar esse suco nutritivo e ferver, deixar fervendo por um determinado tempo. Em um frasco, ele deixou o frasco sem quebrar. Já no outro frasco, ele resolveu quebrar. E a ideia dele foi que no frasco que ele não quebrou, não precisou de quebrar o pescoço do cisne do frasco, o ar, o oxigênio entrava, mas ele não conseguia chegar devido à curva do frasco, né, do pescoço do cisne. O ar não conseguia chegar, entrar em contato com o líquido, né, que era da sopa. Já no outro frasco que ele quebrou, depois de um tempo, como o oxigênio estava entrando em contato direto com a sopa, começou a aparecer os micróbios. E então ele descobriu que os micróbios eram trazidos pelo ar, né? Então, galera, devido a vários cientistas aí empregados em fazer diversos experimentos para tentar defender a sua teoria, né? Foi então provado que a teoria da biogênese venceu a teoria da abiogênese. Então, a teoria que um ser só se origina através de outro pré-existente foi então confirmada, né? Aceita, até pelos outros que discordavam. Então, foram obrigados a aceitar. Então, pela teoria da biogênese ter ficado comprovada, foi então que surgiu outro questionamento: se um ser só se origina através de outro pré-existente, como surgiu o primeiro ser? Foi então levantada uma outra teoria, que foi a teoria da panspermia cósmica. A ideia da teoria da panspermia cósmica surgiu no final do século XIX para o início do século XX, e o cientista responsável por essa teoria é Arrhenius. Ele teria dito que a vida vinha do espaço, né? A vida teria surgido de seres vivos ou de substâncias precursores da vida provenientes de outros locais do cosmos, ou seja, teria vindo através de um meteoro que veio cair na Terra. Devido à atmosfera terrestre ainda não ter tido uma camada de ozônio como proteção, os raios solares chegaram com bastante intensidade e força na Terra primitiva, e com os raios dos trovões e os gases existentes nessa atmosfera, surgiram então os coacervados, e a partir dessas estruturas é que surgiram todos os outros seres vivos da Terra. Numa experiência pioneira, no início dos anos 50, o cientista americano Stanley Millen recriou a provável atmosfera primitiva. Misturou num recipiente fechado hidrogênio, vapor d'água, amônia e metano, por seus possíveis gases que ele acreditava que existia na atmosfera da Terra primitiva. Com o passar do experimento, foram levantadas duas novas ideias, que a hipótese heterotróficas, que o ser que existia lá na Terra primitiva tinha que se alimentar de moléculas que se acumulavam nos mares, nos oceanos primitivos. E a outra era a hipótese autótrofa, era que eles produziam seu próprio alimento a partir da energia liberada por reações químicas, do ferro, enxofre, da crosta da Terra. Ao longo de vários estudos e alguns experimentos, pôde-se concluir que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Só que o primeiro ser vivo a existir na Terra surgiu há 3,5 bilhões de anos. Ou seja, da existência da Terra ao primeiro ser vivo, gastou 1 bilhão de anos para esse acontecimento. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e gostado do conteúdo. Se ficar alguma dúvida, vá na questão que vocês estão com dúvida
digita lá a sua dúvida, assim que possível entrarei em contato com vocês para a gente esclarecer essa dúvida. Bons estudos, pessoal!